Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Episódios de violência dentro de condomínios cresceram este ano no estado de São Paulo. Em média, foram registrados mais de 2 casos por dia. Ameaça e lesão corporal foram os crimes que mais aconteceram no que começa como uma briga entre moradores e síndicos. As imagens mostram o momento em que Rosângela é cercada por um casal no condomínio onde era síndica em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo a vítima, a discussão começou depois que o casal recebeu uma notificação por uso irregular da vaga de garagem. E ele estava usando a vaga de outro morador sem autorização. E aí a portaria mandou essa notificação para ele com o regulamento interno. Aí ele foi, todo nervoso na portaria, falando da minha pessoa. Com medo, Rosângela renunciou ao cargo de síndica e se mudou do prédio com a família. Segundo especialistas, a maioria das discussões em condomínios começa por barulho, descumprimento do regulamento interno, disputas pelo uso das áreas de lazer e principalmente pelas vagas de garagem. No entanto, quando o desentendimento avança para ameaça ou violência, deixa de ser um problema de convivência e se torna caso de polícia. No momento em que começa a atrapalhar a convivência, é o momento de transcender, levar para um registro, fazer um boletim de ocorrência, para que possa mitigar esse tipo de ação. De janeiro a outubro deste ano, foram 685 registros de lesão corporal e ameaça em condomínios no estado de São Paulo. Média de mais de 2 ocorrências por dia. Um aumento de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Para evitar conflitos, é recomendado fazer comunicados claros e reuniões periódicas com os moradores. Porque isso vai fazer com que um problema seja diluído, muitas vezes. E quando ele vem para o síndico, ele vem com uma potência menor, com uma possibilidade de solução. O presidente Lula conversa por telefone com Donald Trump e pede cooperação dos Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. Relator de comissão na Câmara vota para manter o mandato de Carla Zambelli, presa na Itália. Presidente do Senado cita omissão do governo e adia sabatina de Jorge Messias, indicado ao Supremo. Empresário condenado no Mensalão, Marcos Valério é investigado por sonegação de impostos em Minas Gerais. Crimes contra turistas aumentam no Rio de Janeiro. Uma vítima teve prejuízo de R$28 mil. E Vladimir Putin diz que a Rússia está pronta para a guerra contra a Europa. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. A justiça aceitou denúncia contra uma mulher acusada de planejar a morte do próprio pai. Ele foi envenenado no Rio de Janeiro em maio. O crime teria sido encomendado a 2 irmãs gêmeas que foram presas por outros envenenamentos. Para o Ministério Público, Michele Paiva da Silva, de 43 anos, não só encomendou a morte do próprio pai, como também deu apoio durante o planejamento do crime. O aposentado Neil Corrêa da Silva, de 60 anos, foi envenenado em abril deste ano, depois de comer uma feijoada servida ao lado de Ana Paula Fernandes, uma ex-colega de faculdade de Michele. A denúncia detalha ainda que Michele pagou a viagem de Ana Paula para o Rio de Janeiro e ainda prometeu que uma dívida de R$4 mil entre elas seria quitada se a ex-colega executasse o plano. As investigações revelaram que Ana Paula e a irmã Roberta agiam como assassinas em série e que estipulavam valores para a execução, o que elas chamavam de TCC. Você, quando estiver lá com a Michele, aí você fala para ela, entendeu? Se alguém precisar do trabalho de TCC, que você faz, só que você vai cobrar, entendeu? Hoje, a Justiça decretou a prisão preventiva de Michele. Ela foi transferida para São Paulo, onde ocorreram 3 das 4 mortes atribuídas às gêmeas. Para o Ministério Público, Michele tentou atrapalhar as investigações e apagou mensagens consideradas comprometedoras. Michele é acusada de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, de forma cruel e sem chance de defesa à vítima. O crime contra um idoso ainda pode aumentar a pena em caso de condenação.
E a morte do senhor Neil, pelo que aparenta para nós, traria inclusive benefícios econômicos para a própria Michele. O irmão de Michele não acredita no envolvimento dela no crime. A minha irmã é uma pessoa extremamente bondosa e inocente. A mais mataria ele. E hoje creio que a minha irmã não fez isso. A defesa de Michele informou que aguarda o resultado de laudos periciais e que irá provar a inocência dela. Já o advogado que defende as gêmeas, Ana Paula e Roberta, nega o envolvimento delas na morte de Neil. A polícia encontrou dinheiro e uma arma escondidos num fundo falso, na casa do chefe de uma quadrilha que fornecia fuzis e drogas para facções criminosas. 13 pessoas foram presas no Paraná e em Santa Catarina. A polícia chegou cedo ao apartamento de luxo do homem, que é considerado o chefe da quadrilha. O suspeito foi preso em Itapema, Santa Catarina. Em uma das paredes do apartamento, um fundo falso escondia dinheiro e até uma pistola. Segundo a polícia, o detido abastecia principalmente o PCC e o Comando Vermelho com fuzis e grandes carregamentos de drogas. O esquema foi descoberto em junho, depois da apreensão de 700 quilos de haxixe em Curitiba. Ao todo, 13 pessoas foram presas. O grupo usava propriedades rurais para armazenar drogas e armas, algumas produzidas em impressoras 3D. Era muito comum que essa organização sempre trafegasse com notas fiscais de transporte, dando a conotação de ilicitude daquele trajeto, mas no seu interior, em dado momento, eram sempre carregadas armas e drogas. Segundo a investigação, os criminosos movimentaram R$500 bilhão em operações financeiras suspeitas nos últimos 3 anos e meio. A quadrilha usava empresas de fachada para lavar dinheiro e ocultar patrimônio. 9 carros de luxo, drogas e equipamentos eletrônicos também foram apreendidos. O material vai ajudar nas investigações. Nós precisamos entender quais eram todas as rotas, quem eram os principais clientes, de onde eles pediam, o que eles mais consumiam. 7 pessoas foram presas por fingirem ser médicas. Elas cobravam por exames de pacientes que estavam internados, mas os procedimentos nunca eram realizados. Só no Rio Grande do Sul, cerca de 30 pessoas foram enganadas. A quadrilha buscava as vítimas em hospitais particulares e aplicava o golpe em um momento de vulnerabilidade. Os falsos médicos faziam contato com a família dos pacientes em tratamento, informavam sobre um suposto agravamento da doença e cobravam valores para realizar exames e procedimentos. Se feito particular, ela fica no valor de R$ 3.800. Eu preciso saber se a família autoriza. Nesta terça-feira, a polícia prendeu 7 suspeitos de integrarem a quadrilha em Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro. Segundo a investigação, o esquema era coordenado por um preso de dentro de uma penitenciária. A polícia tenta descobrir como os criminosos tiveram acesso às informações sobre os prontuários dos pacientes e os planos de saúde. Os valores cobrados pelos criminosos variavam de R$ 5 a R$ 15 mil por exames e procedimentos que jamais seriam realizados. Segundo a investigação, ao menos 30 vítimas foram enganadas somente no Rio Grande do Sul. Elas faziam o pagamento, porém, quando procuravam um hospital, elas se davam conta de que, na realidade, nada daquilo era verdade. Segundo a polícia, o grupo também tem envolvimento com a facção Comando Vermelho. Em apenas 3 dias, a polícia do Rio de Janeiro prendeu 6 suspeitos de cometer furtos e golpes contra turistas em visita à cidade. Uma das vítimas teve um prejuízo de mais de R$ 28 mil. O turista entrava no hotel quando teve o cordão de ouro arrancado por um dos criminosos. A dupla tentou fugir, mas um deles foi preso por seguranças do local. A joia, avaliada em R$ 28 mil, não foi recuperada. O crime aconteceu ontem na orla de Ipanema, na zona sul do Rio. No mesmo dia, 4 homens foram presos em flagrante após aplicar golpes em turistas também em Ipanema. Os suspeitos se passavam por vendedores ambulantes e usavam máquinas de cartão para cobrar valores abusivos. Entre as vítimas estão um romeno, uma alemã e 3 italianos. Em um dos golpes, os criminosos cobraram mais de R$ 10 mil por apenas um cigarro. Um outro turista foi agredido
e teve o celular roubado. Os crimes mais comuns contra turistas envolvem esse tipo de fraude, até por conta da barreira linguística, muitas vezes não entende muito bem, acha que a transação não aconteceu. No sábado, um homem foi preso depois de furtar a corrente de uma turista espanhola de 87 anos na Tijuca, zona norte do Rio. Nos 10 primeiros meses deste ano, o Rio de Janeiro bateu o recorde de turistas internacionais. 1.700.000 visitaram o estado, um aumento de 49% comparado ao mesmo período de 2024. O sistema Cantareira, principal fonte de abastecimento da Grande São Paulo, atingiu o menor nível de água em uma década. A principal razão é a falta de chuva. O Cantareira é responsável por levar água a cerca de 9 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana de São Paulo. Mas em 10 anos, nunca esteve em uma situação tão crítica. Opera com apenas 20,7% do volume total disponível. Esse é o pior nível desde a crise hídrica de 2015, quando foi necessário o racionamento. No dia 2 de dezembro daquele ano, o Cantareira registrou menos 9,6% de volume útil. No ano passado, na mesma data, o sistema estava em 45%. E agora volta a preocupar. A gente tem um cenário que se difere bastante de 14 e 15, que a gente tem um sistema mais resiliente, mas claro, a gente tem que ter atenção. Outro sistema que abastece a região metropolitana e a zona leste de São Paulo, o Alto Tietê, também está em situação crítica, com 18,9%. Uma forma de tentar garantir o fornecimento de água para cerca de 4 milhões de pessoas passa pela Serra do Mar, a 60 quilômetros da capital paulista. O Ribeirão Sertãozinho fica numa região com boa frequência de chuvas. Por isso, foi escolhido para ajudar no abastecimento. Com um investimento de 300 milhões de reais, foram construídos a estação elevatória para retirar a água, uma rede de 6 quilômetros de adutoras e um túnel para a transposição até a represa Biritiba-Mirim do sistema Alto Tietê. O funcionamento, previsto para o ano que vem, foi antecipado pela Sabesp por causa da falta de chuva. A estação elevatória pode captar aqui até 2.500 litros de água por segundo, o que é considerado um limite seguro para não afetar a vazão do Ribeirão Sertãozinho. Segundo a companhia de abastecimento, é um volume suficiente para aumentar em 17% a quantidade de água no sistema Alto Tietê. Isso beneficia diretamente 22 milhões de pessoas aqui na região metropolitana de São Paulo e ajuda muito Cantareira, uma vez que a gente opera de uma forma integrada. Os estados da região sudeste e boa parte do sul do país também estão em alerta para temporais. A Giovana Rizardo chega com os detalhes. Boa noite, Giovana. Boa noite, Mariana. Com o aumento do calor e da umidade, as instabilidades ficam mais frequentes. Boa noite para você também, Fara. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, uma nova frente fria coloca na rota dos temporais o norte do Rio de Janeiro, áreas do Espírito Santo e de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, dia nublado e risco de chuva forte, faz 26 graus. Em Curitiba, sol entre nuvens com chuva à tarde, máxima de 25. Em São Paulo, tempo fechado e com chuva a qualquer hora, faz até 26. Hoje, só o interior do Nordeste registrou tempo muito seco, com umidade do ar abaixo de 30%. E neste momento, as nuvens carregadas estão praticamente em todo o território. A circulação de ventos, o calor e a umidade favorecem a formação de temporais entre o norte e o sudeste. As rajadas de vento devem atingir grande parte do sudeste, podendo chegar a 70 km por hora. Destaque também para a secura que continua do Ceará à Bahia e no oeste do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre faz 28 graus à tarde. No Rio de Janeiro, 29, 30 em Cuiabá, 32 em Macapá e até 31 no Recife. Hora do Tempo Delivery. O Wilton é de Manaus, Amazonas. Boa noite, Wilton. Até quinta-feira, tempo instável com pancadas de chuva à tarde e temporal à noite. Sexta, ensolarada e chuva à tarde. As máximas variam entre 29 e 30 graus.
O Valdeci é de Jataí, Goiás. Boa noite, Valdeci. Quarta-feira com risco de temporal à tarde, faz 28 graus. Quinta e sexta ainda com chance de chuva e as temperaturas não variam. Poste o nome da sua cidade nas redes sociais e use a hashtag para estar aqui no Delivery. Mariana, Fara. Obrigada, Giovana. Veja ainda hoje aqui no JR, apesar das regras para coibir ligações de telemarketing, o número de chamadas dessas empresas ainda é muito grande. E a seguir, o título do Brasileirão pode ser definido amanhã. Mas a emoção não vai acabar até a última rodada por causa da luta desesperada de 5 times contra o rebaixamento. O Flamengo pode ser campeão brasileiro amanhã. Vai enfrentar o Ceará, que está ameaçado de rebaixamento. 5 times tentam escapar da Série B. 2 vão cair. O Bruno Lohance já está aqui e garante que emoção não vai faltar até o apito final do campeonato, né, Bruno? Boa noite. Não é aquela emoção que todo mundo gostaria, né, Fara? Porque está todo mundo correndo para se livrar do rebaixamento. Mas que vai ser emocionante, não tenha dúvida. Boa noite a você, boa noite, Mariana. Boa noite para você que acompanha o JR. Ceará, Vitória, Santos e Internacional e Fortaleza estão separados por apenas 3 pontos na tabela. Nessas 2 últimas rodadas, qualquer pontinho vai fazer diferença. Campeão da Libertadores e 4 dias depois, campeão brasileiro. Esse é o sonho do flamenguista que está bem perto de se concretizar. No Maracanã lotado, o time quer comemorar a semana perfeita, com os 2 principais títulos do ano. E para isso, talvez não precise nem vencer o Ceará amanhã. Se o Palmeiras não ganhar na rodada, o Flamengo leva a taça com um empate ou até mesmo com uma derrota, já que a diferença entre os 2 times é de 5 pontos. O Verdão ainda junta os cacos depois de perder a Libertadores para o rival carioca. Amanhã vai pegar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Vai que dá, vai pra cima. Vai pra cima. A missão dos rubro-negros não será fácil também porque o Ceará luta na outra ponta da tabela, numa disputa desesperada que promete ser acirrada até a última rodada. Com Sport e Juventude já rebaixados, restam 2 assentos indesejados rumo à Série B e 5 clubes que não querem ocupar esses lugares. Ceará com 43 pontos, Vitória com 42, Santos e Internacional com 41 pontos e Fortaleza com 40 lutam para se safar. E todos entram em campo amanhã. A briga contra o rebaixamento vai ser a mais emocionante do final do campeonato. Há times tentando uma recuperação que pode ser histórica, caso do Fortaleza. Há equipes que estão em parafuso completo, como o Internacional. Tem o Santos, que vive ainda uma tensão. O Ceará, que não consegue desgarrar desse grupo. Vitória, lutando muito. Então, acho que o torcedor vai ser capturado pela emoção dessa disputa. E na quinta-feira, a partir de 7 da noite, Cruzeiro e Botafogo vão se enfrentar em Belo Horizonte. O time mineiro pode assumir a vice-liderança e o Botafogo garantir vaga direta para a Libertadores. A transmissão dessa partida você acompanha aqui na Record, no R7 e no Record Plus. Mariana, Fara. Obrigada, Bruno. Você vai ver a seguir, polícia prende suspeitos de integrar quadrilha que se passava por funcionários do INSS para enganar aposentados. E também, presidente Lula telefona para Donald Trump para conversar sobre tarifas e segurança. Lula pede cooperação dos Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. O grupo terrorista Hamas declarou que entregou hoje o corpo de um dos reféns que ainda estava na faixa de Gaza. Israel ainda não confirmou a identidade. O grupo terrorista Hamas informou ter encontrado os restos mortais no norte de Gaza e que acionou equipes da Cruz Vermelha. O material foi levado ao Instituto Forense de Israel, que ainda não confirmou se o corpo é de um dos 2 últimos reféns. O Hamas ainda precisa devolver os corpos do sargento do exército israelense Rangvili e do agricultor tailandês Sutisak Rintalak. O Catar, um dos países mediadores do cessar-fogo, disse hoje que espera em breve retomar as negociações para a segunda fase do acordo, em que serão discutidos o desarmamento do grupo terrorista Hamas
e a criação de um governo de transição na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, um terrorista palestino atacou soldados israelenses com uma faca durante uma revista de segurança. 3 militares ficaram feridos. O suspeito foi morto. Desde agosto, as empresas de telemarketing precisam usar um sistema de autenticação de chamadas. Mas a medida não impediu as ligações indesejadas. Em novembro, a Anatel passou a monitorar as empresas que fazem mais de 500 mil ligações por mês. Telefones de pessoas diferentes, mas com um problema em comum: as ligações indesejadas. O celular do Gustavo não dá sossego. Eu tento sempre bloquear o número, mas mesmo bloqueando vem um número diferente. No aparelho da Cristiane, o registro de chamadas está cheio de números que ela não sabe de onde vem. Tem aquele programa lá que você baixa o aplicativo para bloquear as ligações, mas mesmo assim elas são insistentes e continuam acontecendo. Tem ligações que oferecem serviços, outras vendem planos e promoções. São situações que acontecem a todo momento e deixam dúvidas sobre o que fazer. O Procon de São Paulo tem um serviço para ajudar quem se sente incomodado com tantas ligações desse tipo. Propicia ao consumidor paulista ele ingressar no site do Procon e cadastrar o seu número para que ele não receba mais essas ligações indesejadas. Segundo a Anatel, desde agosto, as empresas que fazem mais de 500 mil ligações por mês são obrigadas a aderir ao sistema de autenticação de chamadas. As empresas já estão sendo monitoradas pela Anatel desde novembro. Temos aí em torno de mais de 200 empresas, entre 200 e 300 empresas. Agora elas fazem as ligações. Você vai receber no seu celular, não em todos, por enquanto, alguns celulares vão ter essa possibilidade de ver lá um chequezinho na chamada dizendo essa chamada foi autenticada. No Procon de São Paulo, nos primeiros 10 meses do ano, foram mais de 27 mil reclamações pelo Não Me Ligue. No topo da lista dos que mais ligam estão os bancos e serviços de comércio eletrônico. Esse processo poderá resultar numa multa, cujo valor dessa multa vai de um mínimo de 900 e poucos reais até o máximo de 15 milhões. Uma quadrilha que se passava por funcionários do INSS enganou quase 40 aposentados na Baixada Santista, em São Paulo. 2 suspeitos foram presos hoje. O prejuízo é de pelo menos R$500 mil. O aposentado de 67 anos está envergonhado. Ele foi enganado por falsos funcionários do INSS e nem desconfiou. Já vieram com documentos, entendeu? Com número de identidade, CPF, meu nome, cartão do INSS. Essas fotos mostram os suspeitos em ação. Eles fizeram pelo menos 38 vítimas na região da Baixada Santista, em São Paulo. Com os dados e as fotos dos aposentados em mãos, a quadrilha conseguia abrir contas bancárias e fazer empréstimos em nome das vítimas. O prejuízo deixado é de pelo menos R$500 mil. O aposentado teve 4 empréstimos consignados feitos no nome dele, um total de R$40 mil, fora os juros. Hoje, 2 integrantes da quadrilha foram presos. Deisiane Francisca da Silva foi encontrada numa casa na zona leste da capital paulista. Leandro de Santana Oliveira foi detido no litoral do estado. Os suspeitos fariam parte do grupo que visitava os aposentados. Em outubro, a polícia já havia prendido Ezequiel de Souza Topina, considerado um mentor do golpe. O delegado responsável pelo caso acredita que o grupo tinha apoio de funcionários do INSS. Um membro que era responsável pelo contato, outro por alcançar a lista, por exemplo, desses aposentados. É quase que certo que, de alguma forma, essas pessoas obtinham informações privilegiadas advindas do INSS. Em nota, a defesa de Leandro de Santana disse que o processo está em investigação e que ainda não há qualquer conclusão definitiva. Os advogados de Deisiane da Silva afirmaram que ela é inocente e o INSS não respondeu à nossa solicitação. O presidente Lula cumpriu uma série de agendas hoje em Pernambuco e deu uma entrevista exclusiva para a afiliada da Record no estado.
Em entrevista para o apresentador Ciro Guimarães, da TV Guararapes, o presidente Lula disse que a capacidade de produção da refinaria Abreu e Lima vai saltar dos atuais 130 mil barris dia para 260 mil barris dia. As obras de ampliação para a produção de petróleo começaram em julho deste ano. Vamos fazer um investimento só da Petrobras de 8 bilhões e 300 milhões de reais. É mais emprego, por volta de 15 mil empregos que nós vamos gerar durante todo o processo. Lula ainda disse na entrevista que em março vai decidir se será candidato à reeleição. Eu provavelmente seja candidato a presidente da República. Obviamente que eu tenho que consultar o meu partido, eu tenho que consultar aliados. Eu tenho que levar em conta que eu tenho 80 anos e eu, para ser candidato, eu tenho que estar 100% com saúde. Vamos ver. Vai chegar no mês de março, por aí, a gente vai definir as coisas direitinho. Durante a cerimônia de ampliação da refinaria, também foi assinado um contrato para a construção de uma usina fotovoltaica que usa a luz do sol para gerar energia. À tarde, o presidente seguiu para o interior de Pernambuco para a entrega da barragem Panelas 2, com capacidade de armazenar cerca de 17 bilhões de litros d'água. A obra, que estava parada desde 2015, será destinada para a contenção de cheias. O governo anunciou ainda a retomada da obra da barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul. A estrutura faz parte do eixo Água para Todos, do novo PAC, que prevê um investimento total no estado de 2 bilhões de reais. Hoje é um dia feliz para mim, porque quando eu vejo uma doutora dessa, quando a gente apertou aquele botão, vocês não viram o jarro d'água que saiu? Parecia um véu de noiva. A coisa mais linda do mundo. O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente Donald Trump sobre o combate ao crime organizado internacional e pediu que os Estados Unidos retirem as tarifas de importação a produtos brasileiros. O presidente Lula afirmou que a ligação durou cerca de 40 minutos. Em uma rede social, ele disse que ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional e que destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal para asfixiar financeiramente o crime organizado e as ramificações que operam a partir do exterior. Lula afirmou ainda que Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas. O presidente brasileiro ainda destacou que conversou sobre a agenda comercial e econômica, que indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas, e que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países para o avanço rápido das negociações. Em coletiva de imprensa no final do dia, na Casa Branca, o presidente Donald Trump comentou a conversa com Lula. We had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. Agora à noite, em uma rede social, Trump comentou a ligação telefônica com o presidente brasileiro. Tivemos uma conversa muito produtiva e discutimos como nossos países poderiam trabalhar juntos para combater o crime organizado, as sanções impostas a diversas autoridades brasileiras, tarifas alfandegárias e vários outros temas, escreveu. Donald Trump ainda participou da última reunião de gabinete do ano aqui na Casa Branca. O presidente disse que ataques contra alvos dentro da Venezuela começarão em breve. O governo americano considera que está em meio a um conflito armado contra os cartéis de droga que agem na região do Caribe. Vamos começar a fazer ataques em terra, disse Trump. And if we have to, we'll attack on land also, just like we attack on sea. O presidente russo recusou os termos do acordo de paz com a Ucrânia proposto pelos Estados Unidos e ainda disse que se a Europa quiser uma guerra, a Rússia está pronta. Vladimir Putin acusou a Europa de sabotar as negociações. Os pontos do acordo elaborados pelos Estados Unidos foram revisados a pedido da Ucrânia e de líderes europeus.
Segundo Putin, as potências europeias apresentam propostas inaceitáveis para depois acusarem a Rússia de não querer a paz. Disse ainda que se a Europa quiser, a Rússia está pronta para a guerra. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. As declarações foram dadas momentos antes do encontro em Moscou com o enviado especial do governo Trump, Steve Witkoff. Moscou anunciou hoje que tomou o controle da cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. A região é considerada estratégica e tem sido um dos pontos que travam o acordo. Imagens divulgadas hoje mostram a cidade completamente destruída. Em visita à Irlanda, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que agora, mais do que nunca, há uma chance de acabar com a guerra. Veja a seguir, relator do processo de cassação de Carla Zambelli defende a manutenção do cargo da deputada. E também, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancela calendário de votação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF. Decisão aumenta a tensão entre Planalto e Congresso. Lula deve se reunir com Alcolumbre nos próximos dias. Uma operação em Minas Gerais investiga um esquema de sonegação de impostos envolvendo supermercados. Marcos Valério, condenado no Mensalão, é um dos investigados. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais. Celulares, notebooks, documentos e 3 carros de luxo foram apreendidos. A Justiça determinou ainda o bloqueio de 476 milhões de reais em bens dos investigados. A investigação começou em 2022, quando empresas de fachada criadas em Goiás e no Espírito Santo foram identificadas. Elas emitiam notas fiscais falsas para supermercados e atacadistas, mas os produtos não saíam efetivamente de Minas Gerais. As empresas simulavam vendas para outros estados porque o ICMS cobrado, por exemplo, em Goiás, é menor. São valores vultosos que deveriam ser revertidos aos cofres do estado, que na verdade estão enriquecendo os próprios empresários. Entre os alvos da operação está o ex-publicitário Marcos Valério, condenado pelo STF como operador do Mensalão em 2012. Segundo o Ministério Público, Marcos Valério integra o núcleo executivo da organização e possui superioridade hierárquica em relação aos demais investigados. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar em regime aberto em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. De acordo com o MP, as empresas investigadas deixaram de recolher nos últimos anos 215 milhões de reais em impostos. Os investigados podem responder por organização criminosa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O objetivo dessa operação era entender o papel de cada um desses indivíduos e também mensurar de uma forma mais aproximada, mais real, o valor efetivamente sonegado. A defesa de Marcos Valério afirmou que os motivos da investigação ainda não foram esclarecidos e que ele sempre se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Os governadores de São Paulo e Goiás estiveram em Brasília para discutir a PEC, que propõe mudanças na segurança pública. A Cris Lemos chega agora com os detalhes. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana. Fara, olha, os governadores foram bastante críticos quanto a essa proposta de mudança na Constituição. Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado avaliam que a alteração na lei interfere na autonomia dos estados sem resolver o problema. O texto deve ser votado na comissão nesta quinta-feira. Os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, de Goiás, chegaram juntos ao Congresso. Caiado criticou a proposta do governo federal. A complacência e a conivência do PT
com as facções criminosas é algo muito nítido, muito claro. Ronaldo Caiado ainda falou que os repasses da União para os estados, para a área da segurança, são insuficientes. A deputada Maria do Rosário, do PT, reclamou sobre o tempo de fala dos governadores. Presidente, pela ordem. Comício do Caiado, não posição de governador. E houve discussão. Falta de decoro. Eu exijo respeito. Não, o senhor me respeite. Não é possível que venhamos a concluir aqui, a partir de ataques e impropérios realizados pelos nossos convidados, sobretudo pelo governador Caiado, que em tudo procurou atacar a iniciativa federal e do presidente da República de buscar integrar a segurança pública do Brasil. Tarcísio de Freitas afirmou que, como governador de São Paulo, conseguiu extinguir a Cracolândia, sem a atuação da União, e também criticou a PEC. Que a gente percebeu logo de cara, Ronaldo Caiado, que a PEC era cosmética, que ela não resolveria os problemas. Porque, na verdade, simplesmente o que ela estava fazendo, deputado Mendonça Filho, era elevar ao status de emenda da Constituição aquilo que já está previsto na lei única, na lei do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do SUSP. Os governadores alegaram ainda que a proposta do governo federal invade a autonomia dos estados. Amanhã, a comissão especial que analisa a PEC da segurança vai ouvir o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E o deputado Mendonça Filho se reúne com líderes da Câmara antes de apresentar o relatório do projeto na quinta-feira. Entre os principais pontos da PEC estão inclusão na Constituição do Sistema Único de Segurança Pública, aumento das competências de órgãos como a Polícia Federal e o fortalecimento do papel da União no planejamento e coordenação da segurança pública. Ou a gente inverte o jogo, ou vira a chave, ou a gente vai perder o controle do Brasil. O Brasil vai virar um narco-estado dominado pelo crime e, evidentemente, quem vai perder é principalmente a população mais pobre, mais carente e que precisa do apoio e da proteção de todos nós. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou o calendário de votação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. A sabatina estava prevista para a semana que vem. Davi Alcolumbre criticou o governo e afirmou que o cancelamento é resultado de uma manobra do Executivo. Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. A indicação de Jorge Messias foi publicada no Diário Oficial em 20 de novembro, mas o governo não enviou a mensagem presidencial ao Senado, nem comunicou ao Alcolumbre, o que faz parte do rito de indicação de nomes ao STF. O gesto foi interpretado como uma tentativa do Executivo de adiar a votação, diante da avaliação de que Messias não teria votos suficientes para ser aprovado. O ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, negou em conversa com jornalistas qualquer intenção do Executivo de burlar o trâmite do Legislativo e afirmou que a relação entre poderes é boa. Diante da crise, Lula foi aconselhado e concordou em procurar Davi Alcolumbre a partir de quinta-feira, quando volta da viagem ao Nordeste. A ideia é entregar a mensagem, se reaproximar de Alcolumbre e combinar um novo prazo para a sabatina de Messias, que pode ficar para o ano que vem. Para o relator da indicação, senador Everton Rocha, o adiamento garante tempo para esfriar a crise e construir a aprovação de Jorge Messias. Com esse gesto do presidente Davi de cancelar o calendário que ele divulgou juntamente com o presidente da CCJ, isso dar as condições para que nós possamos começar esse trabalho da relatoria e o trabalho do indicado pelo presidente da República, o senhor Jorge Messias, a fazer a construção dessa sua possibilidade de ser aprovado na sua sabatina na CCJ e logo em seguida no plenário do Senado Federal. O relator do processo de cassação de Carla Zambelli defendeu hoje a manutenção do cargo da deputada. Parlamentares pediram para adiar a votação.
Os deputados solicitaram mais tempo para avaliar o parecer do relator Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. No relatório, ele rejeitou a perda de mandato da deputada. Eu analisei toda a ação e todos os documentos a que tive acesso. O que encontrei foram suspeitas, mas não a certeza de que a deputada tenha ordenado as invasões. Diante de todos esses elementos, que estão detalhados no meu parecer, o meu voto é pela preservação do mandato da deputada Carla Zambelli. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Segundo a investigação, com a ajuda do hacker Walter Delgatti, a deputada incluiu documentos falsos na base de dados do CNJ, entre eles um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Zambelli também foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por perseguir armada um homem pelas ruas de São Paulo em 2022. Não é possível mais recorrer das condenações. A parlamentar fugiu para a Itália depois da condenação e acabou presa. Na quinta-feira, ela vai passar pela primeira audiência sobre o processo de extradição para o Brasil. De acordo com a decisão do Supremo, a parlamentar está inelegível e deve ter o mandato cassado. Mas a perda do cargo depende do aval da Câmara. Com o pedido de vista coletiva, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve voltar ao tema na semana que vem. O PT promete apresentar um relatório alternativo pedindo a cassação do mandato de Zambelli. Mariana, Fara. Obrigado, Cris. Saúde, educação e acompanhamento gratuito para mais de 1.200 famílias. É assim que funciona a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, a ABADES. A instituição, que é mantida por doações, atende crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo. E há mais de 70 anos, a ABADES transforma vidas, como a do Isaac, que você vai conhecer agora. Esse é o som de uma grande mudança de vida para o Isaac, que tem 8 anos. A atenção aos comandos e a coordenação motora no ritmo da música são a prova da evolução nesses 2 anos de terapias na ABADES. Hoje meu filho forma frase, hoje meu filho socializa com outras crianças. Hoje meu filho ele acorda e ele fala: bom dia, mamãe, te amo. E isso para mim não tem preço. Nem sempre foi assim. A Francisca precisou mudar os planos quando recebeu o diagnóstico de autismo do filho. Eu me tornei mãe 2 vezes, quando o Isaac nasceu e quando eu recebi o diagnóstico. E eu tive que anular os meus sonhos para ir em busca da evolução do meu filho. Porque o Isaac entrou aqui praticamente sem verbalizar. Ele tinha muita dificuldade com um não, ele não aceitava ser contrariado. Entre as características do Isaac está o chamado hiperfoco, comum em pessoas com autismo. Significa que a atenção dele se concentra em algo específico, que ele goste. As terapias são importantes para expandir essa visão. Fazer ele entender que a rotina muda, que o ambiente muda, que as coisas não vão ser sempre da mesma forma, mas que ele consegue se desenvolver apesar disso. O Isaac é fascinado por carrinhos. Isso atrapalhava muito para o aprendizado dele, para ele se interessar por outras coisas. Até que, na musicoterapia, ele conseguiu se soltar. Inclusive, já escolhe os próprios instrumentos musicais que ele vai tocar na aula. Alto, alto. Inicialmente o Isaac ele não tinha tanto interesse pelos instrumentos musicais como a gente vê hoje, ele bastante concentrado e focado, ele tinha outros hiperfocos, então hoje ver o Isaac tão envolvido, tão engajado, deixa a gente muito feliz. Agora a relação de confiança se fortalece a cada sessão e transforma pequenos avanços em grandes aprendizados. Eu aprendi que o Isaac não tem que ser o filho que eu quero. Eu tenho que ser a mãe que ele precisa. Porque ele ainda é dependente de mim. Mas um dia eu acredito que ele vai ser independente. Toda conquista é uma conquista nossa também, né? Toda conquista que esse atendido tem,
de se regular emocionalmente, de poder produzir uma palavra. Então, são pequenas conquistas que não são pequenas. A Abades realizou no ano passado mais de 240 mil atendimentos. Crianças, adolescentes e jovens que receberam assistência nas áreas de saúde, assistência social, educação, emprego e diagnóstico. Um trabalho que só é possível por meio de doações. Tem pessoas que falam, eu não vou doar porque é tão pouco. Não, doe. Por quê? O seu pouco junta com um pouco de outra e aí faz a diferença na vida da instituição. Cada doação, independente do valor dela, a gente tem muita responsabilidade em relação a ela e todo o valor a gente investe no tratamento, no cuidado, no desenvolvimento das ações. Para manter os projetos e atender crianças como o Isaac, a Abades conta com você. Se as pessoas soubessem o quanto é importante essa campanha, que pode trazer um pouquinho de esperança para muitas mães que estão na fila de espera, eu só posso pedir para vocês, abracem a Abades e façam a sua doação. Para crianças com deficiência intelectual e autismo, cada segundo conta. Você pode dar a elas a chance de evoluir e sorrir. Doe e faça parte dessa transformação. A chave Pix é doe@abades.org.br ou acesse o QR Code que aparece na sua tela. Você também pode doar pelos telefones. Para doar R$10, ligue 0500 508 0010. Para doar R$20, 0500 508 0020. E para doar R$40, ligue 0500 508 0040. No site você encontra outras formas de doação. Abrace a Abades. Ajude se você puder. O Jornal da Record volta à 00:30 e você pode conferir a edição de hoje na íntegra no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem Formação da Roça ao vivo em A Fazenda. Não percam. Boa noite. Excelente noite para você. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.